Gente, continuando nossa matéria, nosso tema, organização administrativa. Enfim, nós vamos entrar na nossa célere frase. Está com medo? É só fase. E para isso eu pergunto para vocês, quem exerce atividade pública? Quem que faz, quem que organiza, quem que realiza essa organização administrativa? Quem que exerce atividade pública? Quem que presta um serviço público? E para isso, gente, eu vou ler o artigo 18 da Constituição Federal para vocês. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Está com medo? É só fase e nós vamos entrar nisso agora. Como é que é essa... Professor, mas por que você está falando isso? Agora entra a parte da organização administrativa, no que tange a quem presta o serviço público em si, quem exerce atividade administrativa em si. Quando eu falo em União, Estados, Distrito Federal e município, já são conhecidos nossos, eu estou falando dos entes federativos. Certo? Então existe a possibilidade dos entes federativos exercerem a administração pública e executarem os serviços públicos de forma centralizada através de seus órgãos e ministérios. Ou seja, gente, quando é o próprio município, quando é o próprio estado, quando é a própria União, quanto é o próprio Distrito Federal que exerce a administração pública, que executa o serviço público de maneira centralizada, ou seja, é o próprio ente federativo que está exercendo a administração ou executando o serviço público, nós chamamos isso de administração pública direta. Por que direta? Porque é o ente federativo exercendo a administração pública ou prestando o serviço público de maneira direta. É ele próprio. Ele não está lá terceirizando. Tá? É o ente federativo exercendo a atividade pública, prestando um serviço público de maneira direta, de maneira centralizada. E aqui nós vamos guardar uma coisa. Administração pública direta. Quem são? É a frase. Está com medo? É o medo. Olha o medo. M. Município. E. Estado. D. Distrito Federal. U. União. É o medo. Administração pública direta. São os entes federativos exercendo a atividade administrativa ou prestando o serviço público de maneira direta, de maneira centralizada. Tranquilo? É o medo. Medo. Municípios, Estado, Distrito Federal e União. Algumas características da administração pública direta. São formados por entes da federação, entes federativos, município, estado, Distrito Federal e União. Eles também são conhecidos como entes políticos. Professor, por que entes políticos? Porque eles têm capacidade política, capacidade de produção normativa, de produção de leis. Os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União, eles podem produzir normas, eles podem produzir leis. Então, eles são entes federativos, também conhecidos como entes políticos. Eles têm capacidade de produzir normas, leis. Uma outra característica
é que a competência deles é oriunda da Constituição Federal. Olha lá o artigo 18 que nós lemos. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A organização político-administrativa do Brasil. Medo. Municípios, Estados, Distrito Federal e União. Então, a competência desses entes federativos é oriunda da Constituição Federal. Artigo 18. Certo? São pessoas jurídicas de direito público. Certo? Estamos falando de direito administrativo, um ramo de direito público. Nós vamos ver mais lá na frente que nós vamos ter algumas diferenças, mas no que tange a administração pública direta, pessoa jurídica de direito público, só tem participação pública. Tranquilo? Todos os entes federativos, município, Estado, Distrito Federal e União, eles possuem autonomia política, administrativa e financeira, certo? Eles são autônomos. Um não exerce vigilância sobre o outro, em regra, no que tange a essas autonomias, tá? Então falamos em administração pública direta. Está com medo? Município, Estado, Distrito Federal e União. É a própria administração pública direta, são os próprios entes federativos, entes políticos, o medo, exercendo a administração pública, executando os serviços públicos de forma centralizada, de forma direta. E como ele faz isso? Como que ele presta esse serviço público? Como que ele exerce a administração pública? Através de seus órgãos e ministérios, entre outros. Alguns exemplos de ministérios, gente. Vamos pensar na esfera da União. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça. No próprio município tem a Secretaria de Educação, tem a Secretaria de Saúde, na esfera estadual também, no Distrito Federal também. São exemplos, do exercício da administração pública, da prestação do serviço público de maneira direta pelo ente federativo, de maneira centralizada. É o próprio município prestando um serviço público. É o próprio Estado exercendo atividade administrativa de maneira centralizada. Ele chama para si essa responsabilidade. Outro exemplo de órgãos, ministérios pertencente à administração pública direta, medo, a Advocacia Geral da União, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, Tribunais de Justiça, as polícias, a Receita Federal, entre outros. Todos esses órgãos, esses ministérios, fazem parte da organização administrativa da administração pública direta. Medo. Município, Estado, Distrito Federal e União. Tranquilo, gente? Está com medo? Município, Estado, Distrito Federal e União. Está com medo? É só o quê? Fase. Vamos para a segunda etapa. Então vamos lá. Quando a administração pública direta, os entes federativos, o medo, municípios e estados, Distrito Federal e União, exercem a administração pública ou prestam um serviço público de maneira direta, centralizada, nós chamamos isso de quê? De administração pública direta. É o medo. E quando acontece ao contrário? Quando a administração pública ou o serviço público é prestado pelo ente federativo, mas de maneira descentralizada, ou seja, por meio de uma pessoa jurídica criada para esse fim. Vejamos, olha o que eu falei. A organização administrativa, o serviço público, ele é prestado pelo ente federativo, mas de forma descentralizada.
Ele é prestado por meio de uma pessoa jurídica criada pelo ente federativo para esse fim, mas não é prestado diretamente por ele. Nós chamamos isso de administração pública indireta e é a denominada fase. Está com medo? Municípios, Estados, Distrito Federal e União, administração pública e serviço público prestado pela própria administração pública direta, certo? Medo. É só fase. O serviço público é prestado de maneira descentralizada pelos entes federativos, através de pessoas jurídicas criadas para esse fim. É só fase. Fase. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Isso mesmo, gente. Existem determinados serviços, determinadas situações administrativas em que os entes federativos eles descentralizam essa situação. Não são eles de maneira direta, de maneira centralizada que prestam o serviço. Eles descentralizam essa prestação do serviço ou esse exercício da administração pública para pessoas jurídicas criadas para esse fim. E quem são essas pessoas jurídicas? É a denominada fase. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Está com medo? É só fase. Medo. Municípios, estados, Distrito Federal e União. Administração pública direta. É só fase. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Administração pública indireta. Tranquilo? Nós falamos em administração pública direta quando a administração pública é exercida e o serviço público é prestado pelo ente federativo de maneira descentralizada, ou seja, por meio de uma pessoa jurídica criada para esse fim. Fase. Tranquilo? E por que isso acontece? Por que a administração pública direta cria essas pessoas jurídicas? Por conveniência, por eficiência, por particularidade do serviço público. Ou seja, a administração pública, quando ela cria em regra uma pessoa jurídica para prestar um serviço público essencial, um serviço público de uma maneira mais eficiente, ela se faz através da criação dessa pessoa jurídica. Então, por conveniência, ela chega para o administrador e fala assim: eu não tenho competência para prestar esse serviço de maneira centralizada, então eu vou criar uma pessoa jurídica para prestar esse serviço público de maneira mais eficiente, em razão da sua particularidade. É mais conveniente para a administração pública descentralizar esse serviço público. Então, quando ela descentraliza a prestação desse serviço público, ela busca a eficiência. Ela busca que essa pessoa jurídica seja especializada ou se especialize na prestação desse serviço público. Tá bom? Algumas características da administração pública indireta. Enquanto na direta eles são chamados de entes federativos, na indireta eles são chamados de entes administrativos. Eles não são entes políticos, porque eles não têm capacidade normativa. A administração pública indireta não pode criar leis, certo? Eles não têm capacidade política, mas estas pessoas jurídicas elas são criadas por leis, pelos entes federativos, mas a administração pública indireta não pode criar uma lei, ela não tem capacidade política, tá? Elas têm personalidade jurídica específica, tá? A gente vai ver que tem entes administrativos com personalidade jurídica de direito público e privado, mais para frente, e elas têm autonomia administrativa, técnica e financeira, mas não têm autonomia política. Tranquilo, gente? Alguns exemplos de administração de entes administrativos: uma autarquia, o INSS, uma fundação, o IBGE, uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, e uma sociedade de economia mista, a Petrobras. Tranquilo, gente? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.